igreja. Igreja, hoje é o dia do pastor. E as crianças, o pastor, ele não é apenas pastor das crianças, mas é pastor das crianças, dos adolescentes, dos adultos, né? Amém? E aqui nós temos uma dinâmica que é a sexta do pastor. E aqui nós vamos. Não sei se alguém aqui já leu O Pequeno Príncipe. Já leram O Pequeno Príncipe, alguém? Pastor, você já leu O Pequeno Príncipe? Tem uma frase lá, que o autor, o Antoine de Saint-Exupéry, ele diz assim: porque o essencial é invisível aos olhos. E isso é tão verdadeiro que eu acho que ele tirou isso da Bíblia. Porque é a fé, é o Espírito Santo, é Deus. Isso que é essencial à nossa vida. E o que nós vamos colocar aqui, aparentemente, é simbólico, mas o essencial de tudo isso que nós vamos falar aqui é o que é mais importante. Então, a sexta do pastor. Eu gostaria de chamar, só para maciar aqui o pastor, eu vou começar. Pastor, eu queria agradecer o senhor pelo senhor ter saído lá do meio da sua parentela e do litoral ao sertão, o senhor levando o evangelho da salvação e veio cair aqui no Croatá. Eu quero lhe agradecer. E aqui, gente, ó, obrigado, viu? Está escrito obrigado. E aqui está cheio de bombom. Cada um desses bombom é um membro da igreja. Lhe agradecendo. E do litoral ao sertão, pastor, eu observei que você andando do litoral ao sertão, por todos os cantos aí, eu observei que está meio desgastada. Aí eu comprei um par de chinela para o senhor, que a sua já estava acabadinha, bem ralinha já. E também, pastor, não, esse é o final, tá? Para começar, esse aí. Gostaria de saber se tem alguém que queira falar alguma coisa para o pastor. Pastor, tem duas características do senhor que me chamam muita atenção, que é a sua sabedoria e a sua empatia. Sabedoria. Agradeço ao Senhor por seu conhecimento bíblico e por compartilhar ensinamentos sábios com a nossa congregação. Sua empatia. Admiro a sua habilidade de compreender e se colocar no lugar dos outros, demonstrando cuidado e apoio às necessidades tanto da nossa comunidade como da nossa igreja. Olha, gente, sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é conhecer a Deus. E o pastor é uma pessoa que conhece a Deus, temente a Deus e conhecedor da palavra de Deus. Amém, igreja? Vocês concordam com isso? Né? Mas essa daqui é suspeita falar. Ai, pastor, logo quem? Papai, uma das suas características que eu acho mais perceptíveis e marcantes é a sua compaixão, que é a compaixão que o Senhor demonstra pelas pessoas, ao se envolver e ajudar aqueles que estão passando por qualquer tipo de desafio ou dificuldades. Sim, igreja. Se tem
uma pessoa, deixa eu ver, deixa eu colar aqui. Sim, se tem uma pessoa que tem compaixão e é parecido com empatia. Eu acho. O pastor aqui. É porque a gente não está sabendo aproveitar tudo que esse pastor aqui tem para nos cuidar, nós como ovelha. Amém? Pastor André, uma das milhares de características suas que a gente admira é a sua liderança. Você possui uma liderança inspiradora, que é a capacidade de guiar e motivar a nossa congregação, sempre nos encorajando a crescer espiritualmente e nos tornar pessoas melhores, e não só pessoas melhores. Você sempre nos inspira a ser parecido com Cristo. Isso é o que faz a sua liderança ser tão inspiradora. Muito obrigada. Amém. A igreja concorda? Amém. Pastor, uma das características que eu mais admiro em você é a sua humildade. A humildade do pastor conhecido com a sua disposição e aprender a admitir quando está errado, mostrando o exemplo de vida cristã autêntica. Amém. Amém. Aqui, meu filho. Deixa aqui para o pastor, aqui também. Mais alguém gostaria de ter uma palavra? Laura. Pastor André, uma das características que nós mais admiramos é a sua dedicação. Nós reconhecemos que você é um pastor muito dedicado, com o seu tempo, com o seu esforço, na preparação das pregações, servindo a igreja, atendendo às necessidades espirituais. Nós sabemos que sempre que nós precisarmos, o Senhor está disposto a nos ajudar e nós louvamos e agradecemos a Deus pelo seu compromisso em servir a igreja. Pastor, uma das características que eu vejo assim muito marcante na sua vida é a paciência. A maneira como o Senhor lida com alguns conflitos e desafios que surgem na vida da igreja, demonstrando um espírito de amor e reconciliação. Aplaudo a paciência do nosso pastor. Pastor, uma das coisas que eu mais admiro no Senhor é a fé. Reconheça a forte fé do pastor, destacando sua capacidade de acreditar e confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém, igreja. Igreja, agora eu gostaria de agradecer pessoalmente e também em nome da igreja pela pastor ter tão dedicado, ser o nosso pastor. Agradeço a Deus por ter trazido esse pastor para a nossa igreja. Porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que pregue a palavra de Deus genuinamente. O pastor aqui é um que se garante. Então, alguém da igreja mais gostaria de falar algo para o pastor? A palavra está facultada. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Pastor, o pastor, ele sempre, como já foi dito aqui, essas diversas palavras, mas uma das coisas que o pastor ele sempre nos ensina, que o Senhor sempre nos aconselha, nos ensina, nos acompanha, é apontar para Jesus, né? O pastor, costumeiramente, ele diz: eu sou apenas um servo. E acredito que isso é algo que tem que ser imitado por todos nós, né? Todos nós devemos imitar o fato de sermos um servo de Cristo, né? O fato de colocarmos o Senhor Deus em primeiro lugar de nossa vida. Então, pastor, obrigado. Obrigado pelos conselhos, obrigado pelo acompanhamento,
diário. Obrigado pelas orações, pelas visitas. Acredito que o que eu falo aqui não é algo que seja exclusivamente para o Daniel, mas para toda a igreja, né? Então, acredito que toda a igreja aqui, até mesmo aquelas pessoas que nos visitam, sentem-se acolhidas, sentem-se acompanhadas, sentem-se que tem um pastor, de fato, que cuida, um pastor que aconselha, um pastor presente. Então, pastor, feliz dia do pastor, e a minha oração hoje é que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, para que você esteja cada dia mais diante dele, diante do Senhor, como um servo de Deus. Então, agora eu queria que a igreja se levantasse e vamos estender as mãos aqui. Quer falar? Pastor, eu queria agradecer por ser tão gente boa. Feliz dia dos pastores. A igreja, vamos nos levantar, vamos estender as mãos, vamos fazer uma oração, estender as mãos abençoando a pastor, a sua família, seus filhos, seus parentes, porque a Bíblia diz, abençoarei quem te abençoar, né? Então vamos abençoar o pastor para ele nos abençoar também. Nós já estamos sendo abençoados, mas para a gente ser mais ainda. Hein, Marlon, gostaria que você viesse aqui e fizesse essa oração, o irmão Marlon. Graça e paz, irmãos. Bem rapidinho. Pode baixar um pouquinho. Só um pouquinho. Falar do pastor, eu até escrevi um pouquinho lá no Zap para ele, não sei se ele nem viu ainda, não sei se ele viu ainda. Mas falar do nosso pastor é pouco, pela capacidade, como eu até me expressei, pela competência que o Senhor deu a ele, é dom. Todos nós possuímos dons, graças a Deus. E a ele foi dado um dom muito forte. Eu até, antes dele chegar aqui, nós estávamos aqui com o Senhor, claro, com o nosso pastor maior, mas sempre desejando que viesse pastor, que fosse lá na nossa casa, orasse por nós, né, que nos desse força. E graças a Deus, nossas orações foram atendidas. E o Senhor, graças a Deus, trouxe um servo fiel e que tem demonstrado amor, principalmente isso, amor para com as almas perdidas. Ele tem trazido um espelho muito forte, não só para mim, eu falo por mim. Glória a Deus, eu tenho modificado muito em ver o exemplo que este homem, que este servo de Deus tem trazido. Pastor, parabéns, que o Senhor o conduza. Eu sei que é difícil, muito difícil, mas o Senhor prepara. O Senhor já está preparado porque o Senhor está na sua frente. Vamos orar. Amado Deus e Pai, neste momento, Senhor, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais um ano com o nosso pastor. E nesse dia tão especial, Senhor Deus, que ele sinta o calor, Senhor, o amor que nós temos por ele. E que agora, Senhor, possamos caminhar juntos nessa empreitada que tu nos deste, Senhor, que é de salvar almas para o teu reino. Sabemos que o nosso Croatá é grande. Sabemos, meu Deus, que são muitas pessoas que precisam ouvir a tua palavra. E tu trouxeste, Senhor, este teu servo aqui para nos ajudar, para cumprir a missão que tu nos deste. Por isso, Senhor, que tu possa, meu Deus, nesse momento, colocar, Senhor, bênçãos sem medida, Senhor, na vida do teu servo. Senhor Deus, que ele venha a cada momento se fortificar a sua fé, fortificar a confiança em ti. E sabendo, meu Deus, que em ti tudo nós podemos, Senhor, porque tu és o nosso general que nunca perdeu batalha. E com certeza, Senhor, juntos somos mais fortes. Por isso, meu Deus, cuida do nosso pastor, abençoa, faz com que ele, a cada dia, meu Deus, revele, Senhor Jesus querido, o que tem de melhor até agora que ele tem revelado. Assim, meu Deus, te agradecemos. Em nome de Jesus, abençoa a sua família, sua esposa valorosa, que sempre está do seu lado, suas filhas. E em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor Jesus querido, bênçãos na vida dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu ia esquecendo, pastor, aqui no final, ó.
aqui. Igreja, ó, nós desejamos felicidades ao pastor. Eu tenho certeza que a Samanta vai ficar feliz. O pastor quer falar alguma coisa? Já. Tá, antes de nós encerrarmos, eu quero falar que nós teremos sessão ordinária domingo, tá? Domingo pela manhã. E os irmãos estão convocados, e aí eu vou pensar numa disciplina para esses irmãos, né? Porque depois de uma mensagem só lhe deu glória, colocar o pastor no centro precisa de uma disciplina, né? Mas eu quero dizer, gente, que quero dizer para vocês que a vida pastoral, ela é uma vida de serviço. Ela é uma vida de serviço. Não há sentido para mim ser pastor se não for vocês, se não for por vocês, tá? Deus, ele pega alguém que é incapaz, alguém que não sabe, alguém que não tem mérito, e ele acaba instrumentalizando essa pessoa com as coisas que ele precisa para cuidar de vocês, tá? Se vocês precisam da palavra de Deus e um servo, um medíocre servo se coloca à disposição do Senhor, ele vai instrumentalizar esse servo para que ele possa pregar, enquanto tiver pessoas que queiram ouvir. Então, as palavras de Deus que Deus tem colocado através da minha vida para vocês, elas vêm porque vocês estão aqui. Da mesma forma é a paciência. O pastor ele recebe paciência porque ele precisa tratar de algumas pessoas com paciência, ele precisa ter paciência, ouvir pessoas aplaudindo ele, põe paciência nisso, tá? Então, precisa, mas para vocês, eu estou querendo dizer que tudo o que vem até mim, vem para que eu possa servir vocês. Se não tiver vocês para me servir, nada disso me serve, nada disso tem propósito para mim. Então, o que eu quero pedir é que vocês continuem permitindo que o pastor sirva vocês, porque se eu não servir vocês, para que eu vou servir, certo? Para que eu vou servir? A minha existência, ela está agregada ao meu serviço a vocês, certo? Ao meu serviço a cada um de vocês. As nossas visitas, se você fechar as portas para o pastor, para que o pastor precisa saber fazer uma visita? Ele vai visitar quem se não for vocês? Se vocês não quiserem ter estudo com o pastor, para que o pastor vai aprender a fazer um estudo? Para quem? Certo? Então, eu estou aqui para servir vocês. A minha razão de ser pastor é por causa de vocês. Eu sou pastor por causa de vocês. Se vocês não permitirem que eu sirva vocês, vai ficar difícil para que eu seja pastor. Então, tudo o que eu tenho, todas essas palavras aqui que vocês dizem que eu tenho, né? Elas são por causa de vocês, elas são para vocês. Elas são para vocês. Então, que vocês possam manter o pastor de vocês dando trabalho. Dê trabalho para o pastor, certo? Desgaste o pastor. Ele se prepara, ele se esforça para isso, para ter trabalho com você, para servir você, tá? Não é para, porque ele quer entrar na minha vida, ele não quer entrar na sua vida, ele quer fazer parte da sua história, ele quer que você faça parte da história dele. Então, olhem para o seu pastor como um servo, que está sempre disposto a servir. E se ele não te servir, para nada ele serve, tá bom?